E aí a gente vai chegar agora nos exemplos, discussões e tal, sobre materiais diversos, né, para a instrução. Porque eu acho que isso é bom. Porque quando a gente vai entregando esses exemplos, né, não precisa, talvez, o cara ser aluno em um curso para ver que o cara está usando o Plug, para perguntar o que é aquilo, por que que ele utiliza, né, e aí beleza, pô, então vou usar também o Plug. Aí depois em outro curso, o cara vai ver um outro recurso, o instrutor está usando ali uma arma com laser e tal, e aí, pô, enfim, aí eu condensei aqui alguns materiais, né, justamente naquela ideia, né, de que alguns são para compreensão, para você facilitar a compreensão, outros são para garantir a segurança na instrução e outros são para o aumento da performance em si. Então a gente vai ver aí algumas vantagens e desvantagens de alguns materiais. O barrel plug, que ele é utilizado aí para obstruir o cano da arma. Eu deixei a versão mais cara, né, vamos dizer assim, aqui de forma central, mas deixei também alguns recursos que, né, fazem ali mais ou menos o mesmo trabalho, que é o bigodinho, né, que está aqui na esquerda, uma flag mesmo, né, de segurança, que é muito utilizada ali em arma nova, para você fazer demonstração, tal, deixar ali na loja, você vai ter ali um recurso para obstruir a câmera e ter uma bandeirinha, né, para fora, ali indicando que aquela arma não pode estar carregada. Agora, esse barrel plug, do jeito que ele está aqui nessa imagem central, né, no uso, por exemplo, na arma curta, né, na pistola, ele é assim muito interessante porque ele permite completamente o manuseio da arma. Então você obstrui cano e câmara, então você fornece uma segurança física, né, ali e visual, que tanto você obstruiu a câmara e cano e você ele passa um pouquinho ali do cano, então você consegue perceber rapidamente, quando você olha para a arma, você sabe que ela está em segurança, porque fala essa segurança visual. Né? Permite trabalhar, né, com a manipulação da arma real, isso é importante. Impede o carregamento acidental dessa arma, né, e permite completamente essa manipulação. Eu deixei um asterisco aí, porque se você usa, por exemplo, essa flag aqui laranja, você não consegue fazer todo o manuseio da arma, né? Ele não fecha a arma completamente. O bigodinho aqui que está à esquerda, porque enquanto um barrel plug desse aqui, desse branco, custa hoje em dia uns R$ 40 a unidade, um bigodinho desse aqui custa R$ 2. Então, se você vai comprar, uma coisa é você comprar para você usar na sua arma só, outra coisa é você comprar para dar aula para uma turma de 30 alunos. E aí, um investimento para 30 barra desse que custa R$ 40, ou um pacote aí de bigodinho. Só que esse bigodinho, ele às vezes ele não encaixa muito bem, ou ele não permite o fechamento completo da arma, ou ele pode não impedir o carregamento acidental, né? Por conta da fragilidade mesmo do material, e aí você acaba conseguindo fazer um carregamento acidental. Então isso reduz a eficácia. Então, desvantagem, né? Depender do coldre, pode não permitir o encaixe adequado, né? Porque ele fica para fora do cano, né? Passa do cano, então tem coldre que é fechado embaixo, então ele não vai encaixar a arma, não vai encaixar no coldre. Impossibilita aí o uso de munição de manejo. Essa é uma desvantagem. Às vezes você quer fazer um treino em seco com a utilização da munição de manejo, né? Para a questão de Sanapane, enfim, outras questões aí ele impede, que não dá para carregar essa arma nem com munição de manejo. Né? E às vezes você pode ter a necessidade de utilizar grandes quantidades. Então, uma turma com 20 alunos. Não adianta você ter 10 barrel plug e você dar aula para 20 alunos. É inefetivo com relação à segurança. Então, você vai dar aula para 20 alunos, você vai precisar de 20 barra plugs. Então, gera essa, né, dificuldade. O uso de airsoft. Muitas instituições de segurança pública utilizam hoje em dia, principalmente pela facilidade de aquisição. Porque o airsoft você consegue, com um custo relativamente baixo, principalmente de insumo, fazer treinamentos de realidade simulada, de force on force, em que você vai conseguir treinar coisas que são impossíveis, logicamente, com arma de fogo real. E isso é uma vantagem muito, mas muito grande para a questão do treinamento, quando a gente está pautado aí na defesa, né, com relação ao confronto armado, como eu estava falando, né, com tiro real você consegue treinar muito bem ali o programa motor, você consegue treinar algumas coisas do treinamento cognitivo,
você consegue treinar algumas coisas ali do protocolo doutrinário, mas você consegue fazer muito pouco simulação. É muito restritivo você fazer simulação, né, com tiro real. Dá para fazer algumas coisas. E aí, por exemplo, sei lá, você treina, eu já falei isso várias vezes na instrução, você treina ali numa casa de treinamento, né? Uma casa de treinamento para assalto tático e tal. E muitas vezes a gente formata a casa de treinamento para ela poder receber disparo real. E aí você, para conseguir fazer uma casa de treinamento que você faça disparo real nela, você tem que fazer uma casa que é toda falsa. Falsa no sentido de que não tem compatibilidade com a casa real. Que a parede é diferente, o negócio na porta é diferente, o tamanho dos cômodos é diferente. Tudo é diferente. Por quê? Precisa ser seguro. Porque você vai fazer tiro real. Se você modifica simplesmente o tiro real, né, e utiliza airsoft, você pode fazer numa casa de verdade. A casa tipicamente como você vai encontrar em 100% das ocorrências. E aí você fica, tudo se torna, né, tem uma fidelidade física perfeita, tudo é realista, a maneira que você abre a porta, a janela, o tamanho dos cômodos, a mobília, a interação com outras pessoas, é tudo perfeito. A única coisa falsa é o quê? A utilização da arma, que não é a arma real. Então, o Airsoft ele consegue preencher essa lacuna com um investimento relativamente baixo. É fácil, mais fácil para as instituições comprarem. O insumo, as bolinhas, é um negócio ridiculamente barato. Precisa de pouco EPI, né? Então, ali, óculos, que é inegociável, mas, sei lá, pode ser só um óculos, uma máscara full face, né? Não demanda de tanta proteção. E alguns modelos aí vão replicar o funcionamento de modelos reais, né? E aí permite esse treinamento force on force. Tem desvantagem? Tem. Tem risco de acidente grave, né? De cegar alguém, enfim. É, mesmo nos modelos que tem recuo, né? O chamado blowback, esse recuo é muito menor do que o recuo de uma arma real. Então você tem a ilusão da capacidade de saturação, por exemplo, com airsoft. Você faz diversos disparos com um controle da arma, né, gigantesco, porque você tem quase nada de recuo, né? Isso é bem diferente da arma real. Então, se você só fizer os treinamentos, né, privilegiando só o uso do airsoft, você fica com essa expectativa de habilidades, né, desconexa ali da realidade. E como é mais frágil que a arma real, então não pode ser manipulado da mesma forma. Então isso pode criar alguns vícios também ali com relação à questão de Sanapane, etc. Porque é bem diferente, né? A força que você aplica para os movimentos. A gente ensina o tempo todo a fazer as coisas com vigor ali na arma real, sendo que no airsoft é ao contrário. Você tem que fazer ali com menos força, porque senão você quebra o material. O paintball, ele entra na mesma perspectiva da utilização aí do Airsoft, né? Você consegue fazer treinamento de force on force com um realismo muito bom. Tem uma vantagem que você consegue observar o ponto de impacto, porque vai melar de tinta. Trabalha aí um fator estressor, né? Assim como o Airsoft também, que é a expectativa da dor. E isso daí, no planejamento de simulação, é algo muito importante. Essa expectativa que tem uma dor, tem uma experiência dolorosa, isso é um fator que altera bastante o comportamento. Então, por exemplo, você está dando uma instrução sobre conduta de patrulha, ou então utilização de um abrigo. E aí você explica para o cara sobre não se expor, tarará, como explorar a barricada, tudo isso daí. Mas na efetiva para o cara aplicar de fato, ele não faz. Porque está numa situação de treino que não tem nenhum risco com relação a ele, se ele não aplicar a técnica, né? Quando você insere um software, um paintball nessa equação, rapaz, você acelera o processo de aprendizagem de maneira vertiginosa. Aí o cara tá aqui, usando a barricada, tá inadequado, você dá um tiro que não precisa pegar nele, não. Você dá um tiro na barricada. Pô, deu o primeiro tiro, o cara se encolhe todo e começa a aplicar a técnica. É algo que intuitivamente ocorre e você pode acabar acelerando muito e rendendo muito mais sua aula simplesmente utilizando aí do recurso balizado aí pela expectativa da dor. Então é uma solução também aí com um custo relativamente baixo. Desvantagem do paintball, é difícil encontrar modelos que repliquem as características da arma real.
Então, os modelos mais baratos de paintball são esses, como tem nessa figurinha aqui, né? Que tem aquele um negócio gigantesco em cima que você não pode virar muito, porque senão cai tudo. Tal, a arma não se parece com arma nenhuma real. Né? E aí tem alguns modelos que replicam perfeitamente, né? Essas do tipo RAM, né? Que é Real Action Maker, uma coisa assim. São mais raros e são mais caros, né? Outra desvantagem é que entrega, assim como o Airsoft, né, entrega uma noção equivocada do voo balístico, né, e da utilização de abrigos. Então, num exercício com paintball, se você atirar num vidro de um carro, por exemplo, não vai passar esse vidro. Atirar num papelão, provavelmente não vai passar o papelão. E você dispara e você consegue ver o projétil indo. Né? Isso dá uma noção aí meio equivocada a respeito disso, né? Esse referencial ali. Às vezes você vê o jeito que o cara faz visada fica diferente. O jeito que ele utiliza o sistema de mira da arma, tudo isso muda um pouco por conta da utilização do paintball em si. Então isso gera alguns problemas também. Por isso que eu sempre falo, qualquer recurso de treinamento isoladamente, ele vai estar ajudando em alguma coisa e vai estar atrapalhando em outra. Por isso que a gente precisa sempre ver a necessidade de mesclar recursos de treinamento.